Macau, com suas riquezas naturais, famosa por sua grande produção de sal, com 140 anos de bagagens, cercado por águas e belas ilhas, com paisagens encantadoras. É líder nacional na produção de sal marinho, rica em petróleo, gás e produção de pescados. Terra fértil para a produção de energia eólica. Porém, em meio a tantas qualidades, um grande defeito afeta e preocupa toda a sua população: a falta d'água. Mas por que essa falta? Para entendermos melhor, precisamos voltar um pouco no tempo. Ixi, acho que voltei demais. Vamos até a origem de Macau. Ilha Manuel Gonçalves. Entre os pontais de Macau, nos séculos 16 e 17, existiu a Baía das Tartarugas. Escrevendo sobre essa baía, em 1587, Gabriel Soares de Souza se referiu à ilha que futuramente seria denominada Manuel Gonçalves. O rio que havia entre as ilhas Manuel Gonçalves e Camapum se chamava Vaperugue, dito assim pelos índios tupis e registrados nos mapas antigos pelos europeus. Foi denominado o rio Manuel Gonçalves, inclusive a ilha, talvez no início do século XVIII. A história diz que Ilha de Manuel Gonçalves foi uma ilha que existiu ao norte de Macau, ao leste de Macau, Guamaré, ao sul de Macau, Pendências, ao oeste de Macau, Porto de Mãe, e ao norte de Macau, Oceano Atlântico. Diz a história, já escrito por Cascudo, que os portugueses que habitavam aquela ilha vinham aqui para esta ilha, Macau, pegar o sal, que aqui o sal já existia. Pegava o sal daqui de Macau e levava para a ilha de Manuel Gonçalves. Para quê? Para salgar os seus pescados e os seus salgados. Era o único meio de sobrevivência daquele povoado da submersa ilha de Manuel Gonçalves. Caça e pesca. Quando não tinha energia elétrica, eles tinham que conservar aquela produção. Então eles faziam tanque de argila, barro, e fazia grandes balde com salmoura, o sal com a alva do mar, e fazia ali a conservação de toda a sua produção. A ilha de Manuel Gonçalves se localizava em frente à praia de Camapum, com duas barras, a do Rio Açu, a oeste, e a do Rio Conceição, a leste. A gamboa dos barcos foi a rota dos moradores da ilha, entre os rios Conceição e Açu. Os seus primeiros habitantes, no final do século XVII, eram pescadores e salineiros. Durante o século XVIII, muitos navios aportaram ali, em busca de sal, peixe e algodão. Houve uma considerável movimentação marítima, transformando a ilha num importante porto de capitania do Rio Grande, quando foram instaladas as fazendas de algodão, gado e obtidas maiores colheitas de sal. Cascudo diz que os portugueses que habitavam aquela ilha teve que sair de lá porque não teve mais como permanecer, porque o mar, a cada dia, o mar vinha aumentando e a ilha sendo submersa, até chegar ao momento que não teve como mais os portugueses permanecerem nesta ilha, porque o mar cobriu. Na linguagem popular, o mar engoliu a ilha. A ilha de Manuel Gonçalves deixa de existir. E os portugueses que habitavam aquela ilha vieram explorar Ilha Macau. Diz a história que foi entre 1800 a 1825 que paulatinamente o mar ia tomando espaço. E se resiste que houve alguma resistência de alguns moradores até em 1836, quando se tem o último registro deixado pelos portugueses, que lá não tinha como mais permanecer naquela ilha
de Manuel Gonçalves, os portugueses. Foi quando eles vieram de uma vez, inclusive trouxeram com eles um cruzeiro que era lá em frente, uma capelinha que existia nessa submersa ilha. E aqui no museu nós temos a base, a pedra pedestral do cruzeiro da submersa ilha de Manuel Gonçalves. Fomos em busca do cruzeiro da ilha de Manuel Gonçalves, onde se encontra hoje na Igreja Matriz, em Macau. Mas de onde veio o nome Macau? Será que tem alguma relação com Macau chinesa? Eu disse que a palavra Macau, ela é de origem chinesa. Seu significado significa porto de abrigo ou porto de ama, as deusas dos navegantes. Mas, para a gente entendermos, essa aí é a origem da palavra Macau. Seu significado, porto de abrigo ou porto de ama, as deusas dos navegantes. Mas o que aconteceu? Por que colocaram o nome desta ilha até então, Macau? Cascudo, os portugueses, que quando chegou aqui em Macau, viu toda uma semelhança geográfica com Macau da China. Em praias, em rios, em manguezais, em gamboas, em aves. Então, todo aquele aspecto climático e geográfico tinha semelhança com Macau da China. Por esta razão, os portugueses, quando chegou aqui, viram essa semelhança geográfica tão semelhante que colocou o nome dessa Macau com a Macau da China. E chega Getúlio Moura agora, em 2005, um projeto patrocinado pela Petrobras, dando ele condições para ele buscar as suas ferramentas, e se encontra que não era bem aquilo que Cascudo deixou como registro, se tratando da origem de Macau. Por quê? Porque a nossa Macau aqui no Brasil, no Rio Grande do Norte, ela tem todo o seu significado totalmente diferente da Macau da China. Quando começou a se colocar as evidências e fazer as suas análises, não batia as informações que Cascudo deixou. Aí foi descoberto que o primeiro mapa mundo expografado, os continentes americano, país Brasil, região Nordeste, estado do Rio Grande do Norte. O pontinho de Macau, que nós apelidamos que é no rabo do elefante, tinha lá uma bandeira. E nesta bandeira tinha desenho de arara vermelha. Onde é que essa arara vermelha vem entrar agora nessa história? Fui pesquisar. Os índios que passaram aqui pelo Baixo Açu, a maioria deles usava suas vestes feitas da pena da arara vermelha. Vamos pesquisar no dicionário, buscando o significado da palavra Macau com O, significa uma espécie de arara vermelha em abundância da região Nordeste. E peraí, eu não quis chegar com esse arrodeio todinho para dizer que foi encontrado a verdadeira origem de Macau, que não é aquilo que se pensava. E a teoria de que o Brasil foi descoberto pelo Rio Grande do Norte? Há alguns historiadores que digam que as primeiras terras que os portugueses colocaram, como diz o outro, a sola do pé aqui no Brasil, foi no Rio Grande do Norte. E há uma inclinação de entendimento que fala, que pensa, que foi na Praia de Touros. Inclusive, em Touros, nós temos um forte, um marco que foi colocado pelos portugueses. Quando os portugueses passavam descobrindo as terras, eles deixavam registros, eles deixavam um marco. E lá em Touros, com um ano
A história diz que o Brasil foi descoberto pelos portugueses em 1500. Em 1501, primeiro ano, já é encontrado em Douros este mar deixado pelos portugueses como registro de descobrimento. Voltando para o principal problema da população macauense, desde Emanuel Gonçalves, a falta d'água. A água potável vinha principalmente das cacimbas da Península do Madeira, atendendo a população daquela ilha depois de Macau. Para transportá-la, eram utilizados barcos-pipas. Além dos barcos, outro meio de transporte era a tropa de jumentos. Cada jumento conduzia até 4 barris d'água, vinha do Porto do Carão, Barreiras e cacimbas da região. Quando a fase da seca prolongava por vários anos, o povo do sertão ocorria ao litoral. Macau foi anfitriã de diversos grupos de pessoas que fugiam de suas fazendas e povoados do interior, tendo já os rios secados e os gados morridos. Mesmo com a falta d'água doce, a região de Macau tinha vários braços de mar, cheios de mangues ricos em peixes, crustáceos e mariscos. Em alguns locais, cavando uma cacimba, a água surgia salobra. O povo mais pobre, a maioria, se valia das cacimbas que existiam nos fundos do campo do futebol, no Valadão, utilizadas até a década de 1970, onde existiu um antigo cemitério. Alguns homens de prestígio procuravam soluções, sugeriam, mas a viabilidade se manifestavam apenas no discurso político. A água farta era um sonho. Macau sempre teve essa dificuldade, tanto na época quando ainda era ilha, a dificuldade de chegar aqui e a dificuldade de permanecer por não ter água potável. De onde é que vinha essa água para Macau? O que diz a história? A história diz que essa água vinha dos barreiros, aqui de Barreiras, por barco, que vinha para Macau. Depois entra em carro-pipa, vindo da barragem Armando Ribeiro, até chegar na gestão do Lavoisier Maia, que foi o governador responsável por colocar água nas torneiras de Macau. Inclusive também tínhamos muita aqui, ao lado, aqui por trás do museu, que nós chamávamos de estaleiro, era onde se chegavam as embarcações para entregar água ou abastecer a cidade com água. E muitas águas também tinha pelo município, que trazia essa água carro em pipa, tinha-se uma cisterna aqui na prefeitura e depois daqui que fazia a distribuição para os servidores. E depois, com muito tempo, que foi perfurado um poço aqui em Macau, e ainda passou por muito tempo ainda aqui em Macau, jorrando água, inclusive água até um pouco quente. Nos últimos anos, Macau ainda tem sofrido por falta de água potável em suas torneiras, pois a água tem vindo salobra e os moradores, com medo de ter algum risco à saúde, optam pela água mineral para suprir suas necessidades diárias. E a luta continua. Fomos na sede da Caerne, empresa responsável por fornecer água em Macau, para sabermos a causa. Ultimamente está faltando constantemente um problema hídrico, falta de chuva, 5 anos de seca, e estamos com uma barragem no Rio Seco, certo? Aí a questão desse Rio Seco causa muitos transtornos, muita doação, que o pessoal no meio do caminho corta essa água, e para a gente aqui fica faltando. Nossa água chega até a salgar, entendeu? Pelo volume como é um terreno salgado, dependência de um terreno salgado, por causa daquelas salinas, aquelas fábricas e tudo, camarões, aquele negócio, fica a salinidade do terreno. Quando o volume d'água está pequeno no rio, a água salga, entendeu? Quando aumenta o volume de água, você vê que já diminui, você não sente mais o sal na água. Essa água vem da barragem, certo? E é bombeada até Pendência. Do reservatório de Pendência, ela é bombeada para Macau. Macau, Guamaré e regiões aqui. Macau, uma cidade cheia de história,
E apesar de seus problemas, nada impede de seus moradores serem felizes e deixarem de amar sua cidade, a Terra do Sal. Mas a história não acaba por aqui. Cabe a cada um de nós investigarmos e fazermos a nossa própria história. Nossa jornada continua.